A maioria dos vendedores acha que para ter sucesso nas vendas, ela precisa ser muito persuasiva, ter um poder de argumentação muito forte, ter um conhecimento do produto profundo e técnico. Isso tudo é verdade. Mas tem uma coisa que a maioria dos vendedores esquece, que vendas é muito mais sobre conquistar pessoas do que oferecer vantagens ou serviços para o cliente. O primeiro passo que nós precisamos desenvolver, a primeira habilidade que nós precisamos desenvolver para termos sucesso no mundo das vendas é nos conectarmos com pessoas, porque pessoas compram pessoas antes de comprar produtos. Eu não sei se você já presenciou isso, mas eu já vi isso várias vezes, alguns clientes até dizerem assim, olha, eu posso até comprar esse produto, mas na mão daquele vendedor jamais eu comprarei. Porque se o vendedor não conquistar a simpatia do seu cliente, ele pode ter o melhor produto, o melhor serviço, a melhor oferta, mas ele simplesmente não vai vender. E aqui é um ponto interessante. Todos os clientes, inicialmente, quando nos veem pela primeira vez, eles têm uma barreira invisível que é natural, que é a barreira que nos protege do desconhecido. A primeira pergunta que o cliente se faz quando ele conhece o vendedor, quando ele recebe o vendedor na sua casa, não é se ele tem um produto de qualidade, se o produto ou o serviço que ele está oferecendo é necessário para a vida dele, ou se aquilo que aquilo que vai ser apresentado para ele é de fato algo que ele precisa naquele momento. Não, a primeira pergunta que ele se faz, isso na maioria das vezes ele faz de forma inconsciente, eu confio nesse vendedor, eu confio nessa pessoa, eu confio nessa moça, eu confio nesse rapaz. E é por isso que o vendedor raiz, ele precisa aprender de forma técnica como ganhar confiança dos clientes nesses primeiros minutos, nesse início de abordagem. Por exemplo, quando eu chego na casa de algum cliente, eu trabalho com a Royal Prestige, sou distribuidor autorizado da Royal Prestige, eu não chego vendendo, oferecendo a panela logo de primeiro, não chego já falando dos benefícios dos nossos produtos feitos em aço cirúrgico, dos diferenciais de mercado, dos benefícios que traz para a saúde, da garantia, não. Eu começo entendendo melhor sobre quem é a família, perguntando mais sobre quem é a família, demonstrando um interesse genuíno pelo cliente, ao invés de demonstrar interesse pelo que ele pode me oferecer. Porque todas as vezes que nós chegamos no cliente e já de primeira começamos a oferecer o produto de forma imediata, a sensação que nós geramos no nosso cliente é de que nós estamos apenas interessados em ganhar uma comissão, em extrair algo daquele cliente. E todos nós nos sentimos meio que constrangidos ou pressionados, confrontados, até com a sensação de que estamos sendo usados quando alguém se aproxima de nós por mero interesse. E aqui vai uma chave. O vendedor raiz, ele antes de ser inteiro, vamos dizer, não é nem antes. O vendedor raiz, ele não quer ser interesseiro, ele quer ser interessante. E um princípio básico para nós sermos interessantes é nós demonstrarmos interesse pelo nosso cliente. Nós tendemos a achar interessante quem se interessa por nós. Então, demonstre interesse genuíno pelo seu cliente logo nos primeiros momentos da sua abordagem, da sua conversa. Se preocupe em saber mais sobre a sua história, sobre a sua família, de onde ele veio. Claro, com muito cuidado para não se tornar uma entrevista invasiva, mas fazendo isso de forma genuína e autêntica, o cliente vai se sentir confortável e essa barreira invisível da desconfiança, do medo, ela vai começar a ser quebrada. E aí então você vai começar a quebrar essas objeções iniciais que se apresentam todas as vezes que o cliente te conhece pela primeira vez. Uma outra ferramenta importantíssima que você precisa desenvolver para que possa ganhar a confiança do seu cliente nesses primeiros minutos é a escuta ativa. Muitos vendedores cometem o erro de achar que vender é a arte de falar, ao invés da arte de ouvir. Que vender é a arte de afirmar, ao invés de fazer perguntas certas. Então, ao invés de chegar e ficar falando e tagarelando e falando, faça perguntas que façam com que o seu cliente fale e escute de forma ativa. Preste atenção nos detalhes. São nesses momentos que os clientes vão dar informações preciosíssimas para que você faça com que ele perceba o maior valor no seu produto, na solução que você vai oferecer, ou lhe dê o caminho que você vai destacar para ele poder entender e perceber maior valor no seu produto. Então, por exemplo, nas panelas com que eu trabalho, nós temos vários benefícios, mas dependendo de qual seja o perfil desse cliente, quais as informações que ele me dá através dessas perguntas iniciais, eu vou direcionar a minha apresentação para enfatizar pontos que irão ter maior contato com a necessidade e com a dor do meu cliente. Então eu preciso escutar ele de forma ativa. Se eu faço isso, se eu tenho um interesse genuíno pelo meu cliente e desenvolvo uma escuta ativa, fazendo perguntas certas, falando menos e ouvindo mais, afirmando menos e perguntando mais, a minha chance de ter sucesso logo no início da minha abordagem com o meu cliente se torna muito maior. E esse início
ele é fundamental para que o fechamento no final aconteça. Se você não ganha confiança do seu cliente, se você não entende quais são realmente as suas necessidades, se você não faz as perguntas certas para desenvolver essa empatia, esse contato inicial do seu cliente, o seu fechamento é prejudicado. E que tipo de perguntas é que você pode fazer? Por exemplo, você pode perguntar para ele, se você vende, vou dar o meu exemplo, né? Eu vendo panelas, então quando eu chego na casa do meu cliente, eu costumo perguntar para ele, então, você costuma cozinhar em casa ou mais fora? Né? Você já fez algum investimento em panelas na sua casa? Você tem algum cuidado específico com a sua saúde hoje? Você já tem algum tipo de restrição alimentar? Ou pratica esporte ou tem vida fitness? Tudo isso são perguntas que vão me trazer informações importantíssimas para que eu possa entender qual é a realidade do meu cliente, qual é o contexto que ele está inserido e então possa oferecer a ele a solução personalizada, a solução que vai agregar maior valor para o meu cliente. Então, você que está ouvindo aqui, aproveita. Se você curtiu essas informações, já me segue aqui no canal, envia para um amigo que precisa ouvir essas orientações e continua aqui comigo, que eu vou destravar muito conteúdo para que você possa crescer cada vez mais nessa profissão que é fascinante, que é a profissão de vendedor. Comenta aqui o que você tem feito mais nas suas vendas. Você tem sido o vendedor que fala muito ou você tem sido o vendedor que escuta mais? Você tem sido o vendedor que afirma muito ou você tem sido o vendedor que pergunta